Graças a Deus. Então, só para nós tomarmos uma escritura como base, vou pedir para que você abra comigo, se coloque de pé, por favor, e vamos ler Romanos capítulo 8. A partir do versículo 28. Romanos 8, verso 28. Vamos ler até o versículo 31. Romanos 8, verso 28 ao 31. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Amém. Amado Pai Celestial, agradecemos por essa leitura que acabamos de fazer e cremos em cada palavra que lemos aqui, Senhor. Amém. Porque cremos que é a Tua palavra. Teu servo, o apóstolo Paulo, falou desses mistérios. Ajude-nos, Senhor, a entender esta noite um pouco mais desses mistérios. E que isto possa também nos ajudar a sermos filhos fiéis a Ti. Ajude-nos, Senhor, nesse momento que nós te pedimos. Fale com cada filho Teu que está aqui. E instrua-nos conforme a Tua palavra. Pedimos agora a direção do Teu Santo Espírito, que cremos que é o Mestre e que nos ensina acerca de todas as coisas. Fala conosco, Senhor, é o que nós te pedimos, no nome do Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém. Graças a Deus. Podeis tomar vossos assentos. Uma das coisas que o Senhor Jesus Cristo deixou muito bem claro no seu ministério é de que o Filho do Homem não veio para salvar a todos. Jesus deixou claro isto. Jesus, ele veio para buscar e salvar aqueles que Deus já os conheceu de antemão, cujos nomes ele os registrou no livro da vida do Cordeiro. Amém. Então, com base nisto, Mambrana também tinha esta mesma percepção, esse mesmo entendimento, e pregava exatamente a mesma coisa. Era chocante para alguns, principalmente as escolas arminianistas, que acham que a salvação está à disposição de todos, bastando apenas tomar uma atitude volitiva de dizer: Senhor Jesus, eu te creio, eu te recebo, eu te aceito, e isso está pronto. E depois só viver uma boa vida cristã, sendo um bom membro de igreja, pagando seus dízimos para poder garantir a sua salvação. Muitas igrejas pensam dessa maneira, mas o Mambrana não ensinava assim. Mambrana, ele chegava a ser duro com esta questão. Ele disse: olha, nós temos que pregar a salvação para todos, embora nós tenhamos que admitir que a salvação não é para todos. Nós temos que pregar a cura divina, embora nós temos que entender que a cura divina também não é para todos. Mambrana também disse isso, sim. Eu separei isso, eu quero ler, que é o sermão que o irmão Brian está tratando lá, como eu lhes disse. Mensagem Desesperos. No parágrafo 11, Mambrana vai dizer assim, escute isto. Temos de pregar a salvação de uma maneira que seja para todos. Você não vai fazer uma seleção. Não, Deus quer salvar você, mas você não. Ele diz, você tem que pregar para todos. E o que nós sabemos que não é. Ou seja, a salvação não é para todos.
Temos que pregar a cura divina para todos, mesmo sabendo que não seja. Está vendo? Jesus veio para salvar aqueles que estavam no livro da redenção antes da fundação do mundo. Ele somente veio para salvar aqueles. Quem são eles? Eu não sei. Urbana diz, isso não tem como saber. Não há como você saber. E é até muito bom que nós não saibamos. Para não haver nenhum tipo de distinção ou qualquer coisa. Né? Ele diz aqui, ninguém pode vir a menos que Deus o tenha chamado. Isto é verdade. Então, há muitas pessoas que não serão salvas. Nós sabemos disso. Elas, bem, Deus sabia disto antes que o mundo começasse, que elas não seriam salvas. Verdade. Agora, se é verdade que Deus sabia que alguns não seriam salvos, por outro lado, Ele sabe quem será salvo. Amém. Ele sabe, por presciência. E o que o Mambai está tentando esclarecer lá para a sua igreja, eu quero também esclarecer aqui para você, é de que há uma confusão muito grande com essa questão da presciência de Deus. Por isso que é melhor até eu ler as notas aqui. E, aliás, eu vou reler aqui essas notas do irmão Brian, que nós publicamos, e que alguns comentaram, olha, eu não sabia que era dessa maneira. Então, realmente, eu vejo que é ocasião para nós tratarmos disso, até para deixar isso muito bem claro. Deus, diz o irmão Brana, nos elegeu, nos predestinou pela sua presciência. Ou seja, ele tinha conhecimento, sim, de quem seria salvo. E este conhecimento foi demonstrado através dessa determinação que ele estabeleceu desde antes da fundação do mundo. Ele tinha uma presciência. Mas uma presciência em que exatamente? Qual foi o critério? Porque alguns pegam algumas palavras isoladas do Mambrana e eles dizem para você assim, Deus, nos predestinou por sua presciência, ou seja, porque ele anteviu, desde o início, quais seriam as atitudes, quais seriam as ações, quais seriam as obras, quais seriam as escolhas que cada um faria. Então, baseado nessa informação, Deus disse, opa, olha, isso aqui não sabia, então eu vou fazer um registro, ele vai me escolher, ele vai optar por minha palavra, então eu vou elegê-lo. Então, Deus predestinou, porque sabia quais seriam aqueles que iriam optar por ele, que iriam aceitá-lo, que iriam escolhê-lo. Né? Como se Jesus fosse feijão preto, que você pode pegar e escolher, isso é bom, isso não, né? Mas não foi assim, não foi dessa maneira. Não é dessa maneira que a presciência de Deus funciona. Mas infelizmente é assim, que muitos crentes da mensagem, ministros, estão entendendo. Então aqui o irmão Brian comentou nessa mensagem que ele pregou, chamada presciência ou pré-conhecimento. Eu resolvi traduzir tudo isso porque o que o irmão Brian disse aqui é algo que eu já tinha ministrado anos atrás, porque já tratamos sobre isso, pelo menos em 2 sermões. Predestinação versus livre-arbítrio, e um outro sermão que eu preguei, que agora eu não lembro qual era o título. Predestinados em amor, creio que foi. Aqui o irmão Brian vai dizer assim, a principal ênfase na presciência de Deus, como ensinado na maioria dos púlpitos, nada tem a ver hoje com a verdadeira essência de Deus pelo planejamento pré-consciente, mas ela foi distorcida por completo. Crentes e ministros têm distorcido esta questão de Deus ter predestinado por sua presciência. Ao ponto onde está sendo ensinado que a presciência de Deus tem a ver com a escolha do homem e da aceitação passiva de Deus dessa escolha. Ah, ele vai me escolher, então eu vou predestiná-lo. É assim que estão interpretando. E, portanto, Deus fazendo sua escolha com base no pré-conhecimento da escolha que você fará. Entendeu? Eu já expliquei isso, né? Agora, a fim de compreender a presciência de Deus, ou a pré-ordenação de Deus, temos de olhar para as Escrituras, sem qualquer filtro denominacional sob nossos olhos. Por que o Mambai está dizendo isso? Porque hoje nossos ministros e crentes da mensagem estão interpretando isso dentro de um filtro denominacional que não tem nada a ver com a Bíblia e com a mensagem. Então veja que isso é um problema. Eu já tinha visto isso aqui no Brasil, mas o Mambai está mostrando para nós que lá na América, em todo mundo, é o mesmo problema. Ok. Devemos estar dispostos em nosso coração a ler a palavra de Deus da maneira que Ele a escreveu,
ao invés da forma como fomos ensinados a interpretá-la. Quando a palavra de Deus fala do seu propósito eterno e de um plano, ela mostra como ele escolhe alguns para serem conformes à imagem de seu Filho. Deus nos predestinou. Deus nos preordenou para a salvação. Para quê, irmão Jorge? Para quê? Para que eu e você fôssemos feitos à imagem do Filho primogênito. Amém. Por que você foi predestinado? Apenas para isso. Deus te colocou aqui nessa terra para este fim único e específico. Refletir Cristo na terra. Ser uma imagem perfeita de Cristo. E aí você tem uma série de coisas, já estamos tratando sobre isso, né? A fé revelada e a fé intelectual, andar segundo Cristo, né? São várias coisas que você tem que fazer para que você possa refletir Cristo na terra. Então todos nós, aqueles eleitos que Deus predestinou, eles estão ordenados para este fim. Então para você refletir isto, ainda que você seja ordenado, você tem que ser doutrinado e disciplinado até que você possa fazer tudo isso. Amém? Há um processo até que você possa refletir a imagem do primogênito. Amém. Ok. Aí ele vai dizer aqui: no entanto, a maioria dos ministros estão cegados por sua formação bíblica, seja de que escola eles vieram, de qual denominação eles vieram, né? Que na realidade é o treinamento antibíblico. E assim, eles argumentarão que a eleição está baseada na presciência de Deus. Ok, isso está correto. O problema está em como que eles interpretam esta presciência. E esta presciência é interpretada por eles como significando que Deus previu certas pessoas que seriam mais maleáveis do que outras, mais suscetíveis à palavra, né? Mais movidos pela emoção, e que elas iriam responder mais ansiosamente à chamada de Deus. E que porque Deus sabia que eles iriam crer, eles seriam mais emotivos, mais maleáveis, ele então, em conformidade com esse pré-conhecimento, predestina para a salvação. É assim como a maioria está interpretando a presciência de Deus. Só que agora o Mambai vai dizer aqui: mas esse tipo de pensamento não somente é fundamentalmente errado, mas desastroso sobre o seu relacionamento com um Deus soberano. Porque a partir do momento que você diz que Deus te escolheu, porque Ele viu que você iria escolhê-lo, então você, na verdade, está colocando Deus contra a parede. Você está fazendo Deus colocar o plano dele, da predestinação, em segundo plano. Por que segundo plano? Porque, veja, para ele fazer alguma coisa, ele tem que saber primeiro o que você decidiu fazer. Então, não há soberania de Deus aí. Ele tem que esperar saber o que você ia fazer, para depois ele saber o que ele tinha que fazer. Ok. Esse tipo de pensamento leva para longe a soberania de Deus, substituindo-a pela soberania do homem e sua capacidade de tomar uma decisão certa sem a intervenção divina. É assim que eles ensinam. Eles creem realmente que alguém pode optar por Deus, que alguém pode se inclinar a Deus, que alguém pode buscar a Deus sem nenhuma intervenção. Eu quero dizer para você que se Deus não intervisse em nossa vontade, o livre-arbítrio, dê o nome que você quiser, se Deus não intervisse colocando em nós o seu querer, como Paulo diz que Deus faz, nós sequer estaríamos aqui agora. O homem não pode, nós já estudamos isso, lá em Viamão falamos sobre ouvir a voz de Deus. Ali citamos uma mensagem do profeta onde ele diz que o homem é propenso a não obedecer a Deus. Então como que alguém pode, sem intervenção divina, buscar a Deus? Se a palavra diz que não há ninguém que busque a Deus. Não é verdade? Ok. Crer no poder absoluto do livre-arbítrio é acabar com a soberania de Deus e com a natureza soberana de seu plano e propósito. Este ponto de vista da presciência de Deus é completamente contrário ao que as Escrituras realmente ensinam. Dizer, Deus previu que certas pessoas creriam em Cristo e, portanto, Ele os predestinou para a salvação. É exatamente o oposto do que a Escritura ensina. Por isso que eu faço questão de ler isso aqui, porque é exatamente isso que eu tenho pregado há anos nesse país. É assim que estou ensinando. E eu tenho dito, isso está errado. Eu só descobri que o Mambai também pensava assim, anos depois, quando comecei a pregar desse tema. Eu fico cada vez mais maravilhado. Já falei até algumas vezes com o Mambai. Mambai, fico muito feliz. Amém. Fico muito feliz. Porque você pode contar nos dedos quem está pregando isso aqui, dentro dessa mensagem. Ok. Deixa eu só ler mais alguma coisa aqui. As Escrituras estabelecem
que Deus, em sua soberania, escolheu alguns para serem destinatários da sua graça imerecida. Agora, Deus não força o homem a fazer qualquer coisa. Isso é verdade. Você o faz em seu próprio livre-arbítrio. Ele irá avisá-lo. Ele pode até mesmo jogar uma barricada em seu caminho, mas você anda por seu próprio livre-arbítrio e de tomar as suas próprias decisões em sua presença, para saber se você vai obedecê-lo ou não. Mas isso não faz com que você faça algo totalmente independente do que Deus preparou para você fazer. Satanás perverteu o plano de Deus para o seu próprio plano, mas só porque ele te deu livre-arbítrio, isso não significa que ele olha no futuro para o que você escolheu e estabelece todo o seu plano de redenção com base na sua escolha. Isso está errado, mas é assim que é ensinado. Você está entendendo? Ok. Então, eu quero ler aqui para você alguma coisa que o irmão Brana falou sobre a pré-ordenação de Deus, de como que Deus predestinou os filhos seus para a salvação mediante a sua presciência. Deus teve um pré-conhecimento daqueles que seriam salvos. Por isso que você viu lá no início aqui ele dizendo, alguns não vão ser salvos. Alguns sequer vão receber cura divina. Porque não foram ordenados para crer na cura divina. Alguns não creem. Há ministérios aí que não creem em cura divina. Quem não se lembra daquela vez que o irmão estava pregando cura divina lá em Houston e teve aquele doutor batista lá, Elias Best, disse no jornal lá, nós temos que tocar esse homem para fora de Houston porque ele prega a cura divina, isso não é mais bíblico, isso acabou. Então, por que isso? Porque o irmão Brana diz, alguns não foram ordenados para crer. Amém. Eu quero ler algo que o irmão Brana disse aqui, eu creio que essa mensagem nós não temos traduzida, mas eu estou lendo aqui porque, eu vou ler aqui porque o irmão Brana está citando isso lá. Mensagem a ele ouvi do dia 15 de dezembro de 56. E isto são as obras de Deus pela graça, mediante o pré-conhecimento que ordena você para a vida eterna e coloca o seu nome no livro da vida do Cordeiro no princípio. Então aqui o irmão está dizendo, Deus, por sua presciência, por conhecer você, por já saber quem você viria a ser, antes que você existisse, Deus, por já te conhecer, Ele colocou o teu nome lá no livro da vida do Cordeiro. Desde antes. Ok. Então veja que o irmão Brana está dizendo que foi pela presciência de Deus que os eleitos foram ordenados para a salvação. É um pré-conhecimento de Deus. Agora, este pré-conhecimento de Deus é do quê? Das nossas obras? Das nossas escolhas? Se Deus nos predestinou com base no seu pré-conhecimento, esse conhecimento era no quê? As coisas que faríamos? Qual foi o critério que Deus usou para nos conhecer e nos predestinar com base nesse pré-conhecimento que Ele teve? Qual foi o critério que Ele usou? Porque aqui você viu, não vai dizer, não é as obras. Então qual é? Qual é o critério? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Aí o Urbano vai continuar. E ninguém pode vir a menos que meu Pai o traga. Tudo que vem a mim, eu lhe darei a vida eterna e o ressuscitarei no último dia. Aqueles que Ele conheceu de antemão. Amém. Ele chamou. Aqueles que Ele chamou, Ele justificou. Aqueles que Ele justificou, Ele já tem passado glorificado. Deus, então, aqueles que Deus conheceu de antemão, Ele já chamou, não é isso? Predestinou, justificou e glorificou. O profeta diz, isso já aconteceu. Isso já é um fato. Então, do que você tem medo? Pergunta a irmã Brana. Quem conhece sua eleição vai ter medo do quê? Verdade. Que chance você tem de se perder? Se antes de você vir, Deus já fez tudo isso. Já te curou, já te salvou, já te justificou, já te glorificou. É essa a pergunta que o irmão Brana está fazendo. Então, se você crê nessa palavra, é isto. Né? Então ele está dizendo, está citando o que nós lemos agora, Romanos 8. Então ele pergunta, do que você tem medo? Deus te chama e seu coração o ama. Hã? Como é que você sabe que você foi chamado? Você vai amá-lo. Hã? Você prova, você demonstra, você tem uma evidência em si mesmo da tua eleição quando você ama a Deus. É isso que o Urbano está dizendo. Porque veja, uma pessoa pode dizer que é um eleito, pode dizer que é um chamado. E até pode dizer que ama a Deus. Mas seus próprios frutos vão demonstrar se de fato ele ama a Deus ou não. Hã? Vamos lá. Assim, como o servo brama, está citando o Salmo,
pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. O que é isso? O fundo clamando o fundo. Então, quando o eleito vem aqui à existência, nesse mundo terrenal que estamos, se ele é eleito, se ele é um predestinado, ele já vai ter desde cedo já fome e sede de Deus. É um fundo clamando do fundo, né? Ele tem esse desejo de amar, porque já está nele, já nasceu com isto. Ok. Aí está, bem, você diz, irmão Brana, isso de certa forma o torna meio solto demais. Contanto que eu creia que eu sou um cristão, eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser. Esse aqui é um contra-argumento arminianista. Ah, vamos lá, como é que é? Eu já sou predestinado, já sou salvo. Antes de eu nascer eu já estava justificado, já fui glorificado. Olha, isso aqui é um negócio muito perigoso. Porque se eu vou pensar assim, então isso me dá liceidade, me dá liberdade para fazer o que eu quiser, para viver em pecado, já que eu vou ser salvo de qualquer jeito. Esse é o argumento que eles mais usam, né? Para combater a palavra bíblica da predestinação. Então aqui o Mambana vai usar esse argumento. Eles vão dizer, então se eu sou predestinado, eu posso fazer o que eu quero. Aí o Mambana vai dizer, bom, eu sempre faço o que eu quero, sempre. O eleito pode fazer o que ele quiser. O Mambana diz, eu sou um eleito, e por eu saber que eu sou eleito, eu sempre tenho feito até hoje o que eu quis. Mas de que forma? Se eu quiser fazer o errado, eu sei que Deus não está nisto. Vê? Você não pode tirar água amarga e doce da mesma fonte. Isso mesmo. Se você o ama, se você ama o Senhor, você fará o que é certo. Amém. Então a Mambana diz, eu sempre faço o que eu quero. Porque eu sei que o que eu faço é aquilo que é certo. Porque eu amo o Senhor. Amém. Sim, Senhor. Se você o ama, você não tem com que se preocupar. Se você o ama, basta fazer o que você quer. E você sabe que o que você for fazer vai ser o certo, porque você o ama. Se você ama Deus, você não vai ter um desejo de fazer qualquer coisa que seja contrária a Ele, a sua palavra. Verdade. Alguém que diz, eu sou predestinado, mas não ama, faz coisas que é contra a Escritura, prova que não ama. É o que eu estou dito. Os frutos mostram da sua natureza. Então, meu bandido, não tem que me preocupar com isso. Eu amo. Eu faço o que eu quero, mas eu faço com responsabilidade. Eu faço aquilo que eu sei que não vai ofender a ninguém, não vai ofender a Deus, não vai ofender a palavra. Amém. Ok. Deixa eu ler uma nota aqui que eu escrevi. Então, o predestinado, ele nunca terá esse pensamento de desejar fazer algo que é errado. Ele não nasceu para isso. Se ele nasceu predestinado para a salvação, ele vai ter o desejo de sempre acertar. Ainda que ele erre, ele vai se arrepender, ele vai querer corrigir. Ok. Então, se ele o faz, se ele comete um erro, decididamente, é porque ele não ama Deus. Ok? Se ele ama Deus, é porque o Espírito Santo está nele. Porque é o Espírito Santo que nos ensina a ser todas as coisas. E até a amar a Deus, como é que você faz para amar a Deus? Você tem que ser ensinado a isto. Sabia disso? Nós não sabemos como amar a Deus, temos que ser ensinado. Então, se somos eleitos e predestinados e temos o Espírito dele nele, esse Espírito que nos ensina a ser todas as coisas vai nos ensinar a como saber amar a Deus. Amém. E fazer aquilo que é certo. Ok. Então, a evidência da perdição sempre se mostra clara quando há uma rejeição à palavra de Deus. Como nós lemos ali no início, Mambana entendia que alguns não são salvos. A salvação não é para todos. E as próprias escrituras mostram isso. Eu vou ler aqui para você aquela ocasião em que Paulo estava ministrando para os judeus, porque primeiro ele tentou pregar para os judeus não creram, não receberam, então ele disse, então eu vou para os gentios. Você lembra disso? Amém. Atos 13. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, enciumados, ficaram com ciúmes daquilo, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram, era necessário que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais, e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos mandou, eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E agora que diz, e os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. E creram
todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Todos que foram predestinados, é isso que a Escritura está dizendo. Eles creram e foram salvos. Agora vamos lá, nem todos aqueles que creem são ordenados para a vida eterna. Tem também esse detalhe. Deixa eu ler minha nota aqui. A salvação não está em um ato de escolha do crente, mas sim de Deus. Foi Deus que escolheu, foi Deus quem ordenou e predestinou. Você não é um eleito porque você crê, mas você crê porque você é um eleito. Porque você foi um eleito, Deus deu você um dom chamado dom da fé, que fez você receber, crer e aceitar e confessar. Então, Deus não esperou primeiro você crer para ver se Ele te salvava. Não. Você só crê, você só está aqui porque Deus te elegeu para crer. E porque Ele te elegeu para crer, Ele te deu um dom para fazer você confessá-lo. Ok. Então a palavra não diz que todos os que creem são ordenados para a vida eterna. Porque isso colocaria a ênfase no ato de crer somente. E não no ato da escolha de Deus pela eleição que vem em primeiro lugar. Então a crença como o resultado de você... Então depois vem a crença como o resultado de você ser um eleito. Porque você é um eleito, qual é o resultado disso? Você vai crer. Cada um no seu tempo oportuno vai manifestar a sua natureza, a sua semente, e vai confessar a palavra, e vai crer, e vai aceitar, e vai ser salvo. Então nossa fé na palavra de Deus é um resultado da eleição de Deus, não uma consequência. Ok? Então, eu quero ler aqui agora para você alguma coisa sobre o que Paulo disse sobre a presciência de Deus, para depois nós entrarmos nessa questão que alguns não estão entendendo. Eles estão interpretando a presciência de uma maneira, que não é a maneira correta. Então, lá em Romanos 9, o apóstolo Paulo nos fala sobre aqueles que Deus preordenou, segundo o seu pré-conhecimento, aqueles que seriam salvos e aqueles que não seriam. A partir do versículo 11, porque não tendo eles ainda nascido, falando de Jacó e Esaú, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme não por causa das obras, mas por aquele que chama, ou seja, deixa eu explicar isto. Ele, Deus, é quem faz o chamado. Amém? E é Ele que faz a eleição. Essa eleição nada tem a ver com as obras que nós faríamos no futuro. Antes que Jacó e Esaú nascessem, antes que eles tivessem feito qualquer coisa, então Deus já os separou, já preordenou aquele que seria salvo. Para que ficasse estabelecido desde cedo que Deus não leva em consideração, não toma como critério qualquer obra, qualquer escolha, qualquer faculdade volitiva, por uma opção, por a palavra, por uma doutrina, por Deus, seja o que for. Deus não usou isso como critério. Antes que eles fizessem qualquer coisa, Deus já tinha estabelecido. Então aqui diz, foi-lhe dito a ela, a esposa de Isaac, Rebeca, né? O maior servirá ao menor. Como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei, pesquisei hoje no hebraico, compadecer no hebraico é shanã, quer dizer, mostrarei graça, darei minha graça, darei meus dons gratuitamente, mostrarei favor para quem? Para quem eu me compadecer. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer. Do que está falando? Do livre-arbítrio. Não depende se você quer, se você optou. Se você ouviu uma mensagem e passou um friozinho no braço, um arrepio, um sentimento, porque uma banda nos explicou que, na verdade, o batismo do Espírito Santo é sem sensação, sem emoção. Né? Então não tem nada a ver com uma opção, uma escolha, né? Uma mensagem do pregador estava muito ungida e isso te entusiasmou de tal forma que você fez essa opção. Ah, tá bom, você me convenceu, pregador, eu aceito Jesus Cristo. Então aqui Paulo já está dizendo desde aquele tempo, olha, a salvação não tem nada a ver com escolhas, não tem nada a ver com o teu querer, não tem nada a ver com alguma decisão que você fosse tomar. Depois ele vai dizer, nem do que corre. Eu fui lá para o grego, e a palavra corre que Paulo usou aqui no grego é trecho. E essa palavra trecho se refere a um ato de esforçar-se, de tentar duramente obter alguma coisa, de gastar energias para executar ou realizar alguma coisa, de usar todas as habilidades disponíveis de alguém para alcançar alguma coisa. Então Paulo disse, não adianta você se esforçar. Leia toda a Bíblia que você quiser, leia tudo.
Ouça todos os sermões, todas as fitas. Pague todos os preços que disseram que você tem que pagar. Esforça-se, usa todas as suas habilidades intelectuais, mentais. Paulo disse, isso não vai influenciar em nada na tua salvação e na tua eleição. A salvação não depende de esforço teu, de dedicação da tua parte. É isso que a Escritura está dizendo. Não é chocante, mas é isto. Mas então depende de quê? Mas de Deus que se compadece. Somente de Deus. A salvação é uma escolha de você? Não. De Deus somente. A salvação depende do teu esforço? Não. De Deus somente. Então o que Paulo aqui está dizendo? De que é Deus mesmo quem vai se esforçar para te salvar? É Ele que vai fazer isto. É Ele que vai efetuar em você o querer ou realizar. Para que você faça a vontade dEle. Ok. Aí depois aqui diz. Porque diz a Escritura a Faraó? Para isto mesmo te levantei, para te mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer, de quem ele quer, e endurece a quem ele quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Né? Então vamos levar lá o caso aqui desses dois, Jacó e Esaú. Esaú era um rebelde, né? E Deus não gostava daquela rebeldia que ele demonstrava. Mas aqui está sendo dito, mas então se é Deus que mostra misericórdia para algum e desfavor para outro, por que ele reclamaria dos incrédulos? Né? Se é ele mesmo que permite o endurecimento? Não é uma pergunta lógica que faziam? Então aqui Paulo vai dizer, mas ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá que formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Há pessoas que estão aqui neste mundo que estão preparados para a perdição. Então é por isso que o apóstolo Paulo dizia que a salvação era um dom gratuito, que era com base na fé. Como ele disse lá em Efésios 2,8, porque pela graça é que sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras, não vem de escolhas, não vem de esforços, não é de você correr, mas é de Deus, né? Para que ninguém se glorie. Ah, eu fiz isso, eu pertenço a tal grupo, eu estudei tantas mensagens, eu ouvi todas as fitas, então, não, a salvação não tem nada a ver com isso. Lembra que Jesus disse que não fomos nós que o escolhemos, mas Ele que nos escolheu? Hã? Vamos lá, eu separei isso aqui, eu quis analisar cada palavra que Jesus disse aqui. Isso aqui vai ser bom para nós. Escute isso. João 15,16. Não foste vós que me escolhestes. O que Jesus está dizendo aqui de começo? Logo de cara, o que Jesus está dizendo aqui? Não foi uma decisão tua. Não foi pelo livre-arbítrio teu. É isso que Jesus está dizendo. Mas eu vos escolhi a vós. Eu escolhi a vós. E agora ele vai dizer, e vos nomeei. São palavras que você não pode deixar passar por alto. Ele diz, eu escolhi vocês. Mas não foi só isso que eu fiz algo mais do que isso. Eu escolhi, mas eu também nomeei vocês. O que quer dizer isso, nomeei? Vamos lá. Lá no grego, nomeei quer dizer titeme. Deve ser assim que se pronuncia, eu não sei, não entendo nada de grego. Só pego lá o vocabulário e copio aqui o que diz. Mas essa palavra nomeei do grego titeme quer dizer eu te estabeleci. Quer dizer, eu te ordenei. Ou se você quiser entender mais claramente, ele te pré-ordenou. Ele te predestinou. É isso que Jesus está dizendo aqui. Amém. Eu te ordenei. Mas na verdade foi Deus, né? É Deus ali falando através do seu filho. Deus te ordenou. Ok, para quê? Para que vades e deis fruto e o vosso fruto, o que acontece? Permaneça. Eu predestinei você para que você vá e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Você deve conhecer aí ao longo da tua trajetória cristã pessoas que talvez andaram ao teu lado aí, irmãos, irmãs, enfim, que disseram junto com você que era crente em Cristo, crente nessa mensagem, e por algum momento ao longo dos anos, do tempo que passou, não continuaram prosseguindo com aquela mesma confissão. Você está aqui, mas muitos poderiam estar aqui com você, porque você conheceu muitos e não deram continuidade. Você ouviu que uma banda aqui disse, quem é que pode ser salvo, quem é que não pode ser? Você não sabe, nós não sabemos. E como eu disse, é bom não saber.
Mas existem algumas pequenas evidências de perdição. Jesus disse que aquele que ele escolheu e pré-ordenou, ou ordenou, né, o que eles vão fazer? Eles vão frutificar. E mais, seus frutos vão permanecer. Quando alguém é eleito, ele vai frutificar e seus frutos vão permanecer. Amém. Então, o que eu estou dizendo? Alguns dizem que era crente e não permaneceram. Como que é isso? A predestinação você vê pelos frutos e pela permanência desses frutos. Mas veja, não é pelos seus próprios esforços que esses frutos permanecem. É Deus que os sustenta, é Ele mesmo que esforça para operar a salvação, não é isto? Vamos lá. Então, o que eu notei aqui? Então, o vosso fruto permaneça. Só dão frutos aqueles que foram ordenados por Deus para dar. Para você dar frutos, você tem que ser ordenado por Deus. Porque se você for ordenado, você vai dar os frutos e mais do que tudo, esses frutos vão permanecer. Alguns deram por um tempo, mas não permaneceram. Não julgue, mas é uma evidência. Você está entendendo? Porque aqueles que são ordenados, eles vão dar frutos e vão continuar dando frutos. Ok. Os que não conseguem dar frutos é porque não foram ordenados para isso. Você já deve ter visto pessoas que disseram crer e não conseguiram manter a sua confissão. Né? Então Jesus disse, aqueles que eu chamo, eles vão permanecer crendo e confessando e dando frutos. Ok. Então, aqueles que Deus escolhe produzem frutos de sua eleição e permanecem frutificando. Eles dizem que creem e continuam crendo, porque são ordenados. Só o eleito frutifica para Deus. Está ouvindo isso? Essa é a minha nota, é a minha palavra aqui. Só o eleito é que vai frutificar para Deus. E só o eleito é que vai permanecer frutificando para Deus. Só o eleito é que produz frutos de arrependimento. E os seus frutos permanecerão até o fim para dar testemunho da sua eleição. Amém. Você não pode frutificar e daqui a um tempo para. Não é assim. Não. Jesus disse, quando eu chamo e predestino e perordeno, eles vão frutificar e eles vão permanecer frutificando. Ok. Então veja, isso deve resolver a questão, cuja escolha de que alguém é que vai determinar se ele é salvo ou não. Ou se ele é pré-ordenado ou não. A pré-ordenação não está condicionada nas escolhas, nas obras, nos esforços. Está condicionada na presciência de Deus. Jesus disse a Pedro, bendito és tu, Simão, pois a carne e o sangue não revelaram isso para você, mas meu Pai que está nos céus. E sob esta pedra, revelação, não é isso que o Mambá nos ensinou? Que a pedra é a revelação. Edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Então, a falsa teologia diz que a presciência de Deus sobre a nossa fé futura é a causa da nossa eleição, que está baseada na ação e na escolha que nós tomamos, ou nas ações futuras que nós iríamos fazer, as escolhas que iríamos fazer. Mas, na verdade, a ação é a escolha de Deus, e nossa resposta a essa escolha. A causa da nossa eleição está na escolha que Deus fez. Foi Deus que nos escolheu. Então, se nós confessamos a Ele, é porque Ele nos elegeu para confessarmos. Somos salvos porque Deus decidiu nos escolher. Então, o falso ensino sobre a predestinação diz que Deus apenas previu o que nós decidiríamos e aceitou o resultado disso e nos predestinou. Mas não é assim. Presciência e predestinação são duas coisas distintas. Presciência, o que é presciência? É um conhecimento antecipado de alguém ou de alguma coisa, de alguma ação. Deus de antemão conheceu alguém ou de antemão sabia as ações que uma pessoa iria fazer. Presciência é isso. E o que é predestinação? Predestinação é quando Deus delibera e determina, eu quero que seja dessa maneira. Vou fazer com que ele atue desta forma. E isso é predestinação. Então veja, ele fez isso, ele predestinou, mas porque primeiro ele pré-conheceu, teve uma presciência. Eu estou aqui distinguindo as coisas para você entender, para chegar no ponto nevrálgico aqui dessa questão da presciência. Então é como se Deus tivesse dito, olha, antes que fulano nasça, eu quero que ele seja tal coisa e faça tal coisa. Então, pela sua presciência, ele sabia, obviamente, que nós faríamos tudo aquilo que ele determinou que fosse feito. Ele sabia o que nós iríamos fazer.
Mas no que tange a eleição da salvação, a sua presciência não está focada no conhecimento antecipado das escolhas, das ações que você ia tomar. A predestinação não está baseada nesse tipo de conhecimento que ele tinha. Eu sei que eu já disse isso para você agora há pouco, estou repetindo várias vezes, para daqui a pouco você entender qual é a presciência, como é que essa presciência de Deus atuou sobre nós. Então, para entender melhor isso, vamos para as Escrituras novamente. Vamos para Romanos 8. Nós começar a entender essa presciência de Deus, que é a Escritura que lemos agora há pouco. Romanos 8, 28. Aí Paulo disse: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E quem são aqueles que amam a Deus? Os eleitos. Amém. Não é isso? Romana diz: se você ama a Deus, você vai desejar fazer o que é certo. Ok. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em outras traduções diz segundo o seu decreto. Então, vamos lá. Aqui Paulo está nos dizendo que nós somos cristãos porque fomos chamados para ser cristãos. Verdade. Nós não somos cristãos ou filhos de Deus porque decidimos ser. Não é isto. Mas porque Deus nos chamou para ser. Deus nos chamou e nos predestinou. Se Deus não tivesse nos chamado, nós seríamos qualquer outra coisa, menos filhos de Deus. Nós estamos aqui então para um propósito. E esse propósito é de Deus e não nosso. É o propósito de Deus, é uma predestinação de Deus. Não fomos nós que propomos ser filhos de Deus. Não fomos nós que decidimos ou escolhemos. Mas foi Deus quem nos propôs isto. E apresentou para nós essa sua proposta e esse seu decreto. Então lá, eu fui lá para o grego de novo. E a palavra proposta é derivada de uma outra palavra que é protitemai, que quer dizer proposto ou determinado. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós fomos chamados segundo uma determinação de Deus. Ou, se você quiser, predeterminação. Mas essa determinação não foi tomada depois de nós termos feito alguma coisa. Mas, na verdade, foi antes de termos vindo à existência. E é por isso que agora você liga isso com o que ele vai dizer a seguir. O que vai dizer depois aqui? Porque aos que de antemão conheceu, o que é isso? Presciência. Pré-conhecimento. Ok, vamos lá. Ou seja, aqueles que foram conhecidos de antemão, por antecipação. Está falando de presciência. Antes dos filhos de Deus nascerem, ele já os conhecia de alguma maneira. Ok? Porém, esse conhecimento prévio de Deus nada tem a ver com as coisas que nós faríamos ou com as escolhas que nós tomaríamos no futuro, de forma que Deus tomasse isso como base. Então vou predestinar, vou decretar, vou estabelecer meu propósito. Não. Tampouco esse conhecimento prévio, essa presciência que Deus já tinha de nós, foi por causa de que nós tivéssemos uma pré-existência. Não. Deus nos conheceu antes de existirmos. Ok? Mas o fato de Deus te conhecer antes de você existir não quer dizer que antes lá você já tinha uma outra existência. Deus te conheceu lá naquela existência. Não. Deus te conheceu por antecipação. Mas não tem nada a ver com obras e não tem nada a ver porque você estava ocupando um outro corpo, alguma coisa assim. Mambã nos ensina que somente Jesus veio com a sua teofania. Mambã nos explica que todos nós contornamos ou desviamos do nosso corpo teofânico. Quer dizer o que é isso? Nós não tivemos lá uma pré-existência. Jesus teve uma pré-existência. Antes da criação de todas as coisas, Jesus, o Filho de Deus, foi gerado. Ele teve uma pré-existência com o Pai. Esse foi o único que pré-existiu. Mas eu e você não tínhamos uma pré-existência. Não estávamos ocupando corpos teofânicos de forma que Deus olhasse para você. Ali está irmão Abraão. Ali está meu filho Vicente. Olha que bonita a teofania dele. Não, nada disso. Mas então como é que ele nos conheceu? Se nós não tínhamos uma existência ou se não tínhamos obras nenhuma para que ele se baseasse, para que ele nos conhecesse. Como é que é isso então? Então veja. Porque nenhum deles pré-existiu antes de nascer. Mas esse conhecimento de antemão que Deus tem dos seus filhos tem a ver com os seus atributos. Deus te conheceu porque você era atributos de Deus. Você entende isso? Foi lá que ele te conheceu.
Ele conheceu você na forma de atributos. Você estava lá na mente de Deus, na forma de atributo. Essa era a presciência que Deus tinha de você. E foi com base nesta presciência que Ele tinha de você é que Ele te predestinou, te justificou, te glorificou. Então, a presciência que Deus tinha de você nada tinha a ver com as coisas que Ele sabia que você iria fazer no futuro. Não. A presciência que foi o critério para Ele te salvar foi baseado simplesmente na tua natureza. De que você era uma parte de Deus. Amém. De que você era um atributo de Deus. Então Deus conhecia esses seus filhos desde antes da fundação do mundo, porque eles estavam nele na forma de atributos, na forma de genes. Lá em outubro passado, eu até estudei, preguei para vocês sobre um tema, os genes de Deus, não foi? Ok. Então, foi lá que Deus nos conheceu. Então, é isso que eu quero que você entenda agora. Eu quero que agora você entenda o que exatamente é a presciência de Deus. Foi esse conhecimento prévio de seus filhos que Deus usou como seu único critério para salvá-los. E não pelo conhecimento prévio das futuras obras ou escolhas que você iria tomar, que você iria fazer. Pois as suas obras nada são o quê? Nada são do que o quê? Do que o resultado da tua filiação divina. Você conseguiu entender isto? Então por que Deus te predestinou? Porque Ele te pré-conheceu. Mas o que foi que Ele viu lá? Que Ele se convenceu que Ele tinha que te salvar. O que foi? Ele viu que você era parte dele. Verdade. Você tinha genes dele. Você estava lá, eram atributos dele. Você não se tornou genes depois que você aqui conheceu a palavra e aceitou e escolheu. Agora sou genes. Não tem, é impossível isto. Ou você já nasce com os genes de Deus, ou você não nasce. Como é que é ensinado na mensagem fora? Que você tem que primeiro fazer uma escolha, uma decisão. E olha, você vai ter que se esforçar. Porque você vai ter que pagar um preço. Há muito que estudar, há muitas decisões a tomar. Mas se você fizer isso, então você vai ser genes de Deus. É impossível. Ou você já nasce com isso, ou você não nasce. Ou você é um atributo de Deus, ou você não é. Ou você já tem uma representação lá desde antes da fundação do mundo, ou você nunca terá. Se você não teve lá daquele lado da eternidade, você não vai ter desse lado. Então vamos lá. O irmão Bana tenta nos explicar isto fazendo um comparativo dos filhos com o pai. O Bana explica, eu vou ler aqui para você. Ele fala, o pai lá na sua natureza lá, tem os seus genes e dali ele vai gerar filhos com o auxílio da sua esposa, não é isto? Então, mas antes que esses filhos nasçam, eles já estão nele. Só que como não existe, ele não tem companheirismo com esses filhos. Mas depois que os filhos nascem, ele tem companheirismo. O Mobana cria isso aqui para explicar para você qual foi a pré-existência de Deus, como que Ele te predestinou, porque foi assim. Vamos lá. A união invisível da noiva. E qualquer filho é atributo de seu pai. Um filho, este menino aqui é atributo do irmão Gleibson e da irmã Lainara. É isso? É um atributo daquele casal ali. Antes dele nascer, já estavam neles. Eles não tiveram companheirismo até que ele... Não tiveram companheirismo com seu filho até que ele nascesse. E assim como você estava no gene de seu pai e no corpo de seu pai, quando ele era um jovem garoto. Você estava nele. No entanto, ele não poderia ter comunhão com você, porque ele não conhecia você. Mas então, através do campo de cultivo de uma mãe, você foi trazido para a terra e se tornou na imagem de seu pai. Então ele poderia ter comunhão com você. E agora o irmão Bana vai usar isso aqui para aplicar para você e na tua genealogia com Deus. E assim, vocês eram filhos de Deus e filhas de Deus antes mesmo de haver uma lua, estrelas, uma molécula. Ou seja, antes de ter uma existência terrena aqui, você já era filho dele. Nada a ver com livre-arbítrio. Nada a ver com escolhas. Isso significa que ninguém se tornou um filho de Deus por livre-arbítrio, baseado numa escolha feita aqui durante seu tempo existencial de vida. Não, você não se tornou filho por causa disso. Aqui o Mambana está dizendo que você já era filho lá antes da criação. Vocês eram filhos e filhas de Deus,
Pois vocês são simplesmente a manifestação física do quê? Dos atributos que estavam em Deus no princípio. Foi essa a presciência que Deus tinha de você. Porque você já era genes dele, porque você já era um atributo dele. Então, com esse conhecimento, ele te predestinou, te justificou, te salvou. Nada a ver com aquele conhecimento que ele tinha. Claro, ele sabia o que você iria fazer, mas não tinha nada a ver com esse conhecimento. Não é esse conhecimento que ele usou como critério. É simplesmente por isso. Lá na eternidade, antes da criação, você já estava lá. Você era um pensamento dele. Você era um atributo dele. Você era uma parte dele. Eu vou repetir a pergunta, Mambana. Por que você tem medo? O que você vai ter medo? Hã? Então veja, Deus conhecia esses atributos e sabia que você era um desses atributos. Ele te conheceu lá. Ele não tinha companheirismo com você, porque você não tinha uma pré-existência. Deus teve um companheirismo com o seu filho por um tempo antes da criação, porque o filho pré-existiu. Você não. Mas você já estava em Deus antes da fundação do mundo como uma parte dele. Ok. Então todos os filhos de Deus são parte de Deus. Agora vamos ver uma outra explicação que uma banda vai dar para isto. Isso está na mensagem Coisas que Hão de Ser, de 65. Agora, escute isso aqui. A única maneira, guarda essa palavra aqui, ó. Única maneira. A única maneira pelo qual você pode ser um filho ou uma filha de Deus. Veja, só existe uma única maneira de você ser filho de Deus. Qual que é essa única maneira? Livre-arbítrio? É uma decisão? É uma escolha? É um esforço? Usar todas as tuas habilidades que você possui? Não. Mas veja, só existe uma maneira. Então, se essas não são as maneiras, qual é a única maneira? Só uma única maneira de você poder ser um filho de Deus. Só existe uma maneira de você poder ser filho. E nada tem a ver com o livre-arbítrio. Isso nada tem a ver com a vontade ou com a escolha que você poderia fazer no futuro. Você foi feito filho de Deus. Não foi você que se fez sozinho filho ou filha de Deus. Deus te fez filho de Deus. Agora o Lambano vai dizer, por que você tem que ter a vida eterna? E há somente uma forma de vida eterna, e esta é a vida de Deus. Amém. Somente uma forma de vida eterna, que foi Deus. Aí, para ser um filho de Deus, você sempre teve que estar nele. Os genes da sua vida em você. A vida espiritual nesta noite, não a vida natural, não a vida da carne. Está falando do Espírito. Estava em Deus, o Pai, antes mesmo de haver uma molécula, vê? E você não é nada a não ser uma manifestação dos genes da vida que estava em Deus como um filho de Deus. Glória a Deus. Entende agora por que Deus te predestinou? Porque lá antes ele viu isso em você. Não as ações, não o livre-arbítrio, não esforços, mas ele teve esse pré-conhecimento de você, essa presciência de você, de quem você era. De que você era uma parte dele. Então, pode um filho depois que nasce decidir ter os genes de seu pai ou de sua mãe? Claro que não. Pois isso já foi imposto a ele, já nasceu daquela forma. Não lhe cabe decidir ter ou não os genes de seu pai. Da mesma forma, não cabe a alguém determinar por si mesmo se quer ou não ser um filho de Deus, com todos os genes dele em si. Ninguém pode ser filho de Deus a menos que já tenha nascido com seus genes para ser. Amém. Voltando ao Membrana. Agora, você está expressado depois que sua palavra entrou em você. Claro, você tem os genes, você já nasceu com os genes. Mas até que você conheça a palavra, você não vai conseguir expressar esses genes em você. Quando você conhece a palavra e você vai clamar por ela, porque tem um fundo aí clamando por isso. Há um fundo aí clamando para você amar a Deus e viver para Deus e fazer o que é certo. Né? Então aqui ele está dizendo, né? Depois que a palavra entra em você, você vai expressar. Vai expressar o quê? A luz. A luz para esta era. Não a luz de uma era passada. Você está expressando a vida de Deus em você, porque você é um filho ou uma filha de Deus. Portanto, vê o que eu quero dizer? Você está sentado nesta igreja esta noite, e você está sentado aqui nesta cadeira esta noite, porque você está sentado aqui esta noite,
Porque o seu dever é expressar Deus a esta nação e a essas pessoas e a esta vizinhança onde você se associa. Seja onde for que você estiver, Deus sabia que você estaria aqui. Por quê? Porque você tem que ser um dos seus genes ou seus atributos. E Deus sabia disso. E te salvou por causa disso. Não é diferente do que está sendo pregado aí fora? Então vamos lá. Não são os nossos atos e as nossas escolhas futuras que nos tornaram filhos de Deus. Foi simplesmente o que nós somos. Nós nascemos com isto. E se alguém não nasceu, ele pode fazer toda a religião, ele pode cultivar todo tipo de religião que ele quiser. Mas se ele não nasceu com esses genes, se ele não teve lá uma representação, que eu vou ler aqui daqui a pouco, ele não pode fazer nada. Ele não pode alterar a sua natureza. Porque a salvação não é para todos, não é isso? Então foram esses gênios ou atributos que Deus conheceu de antemão. Desde o princípio, Deus sabia que você pertencia a Ele. Deus sempre soube. Então foi assim que Deus te conheceu de antemão. Nada a ver com escolhas que você faria no futuro e depois, com base nessa informação prévia, Deus então te predestinou. Não foi nada disso. Como estou ensinando aí. Veja, estamos pegando o quadro completo. Mambana falava que Deus conhecia as tuas ações. Mambana falava isso. E também, com base nisso, ele teve que te predestinar. Mas esse não foi o critério, na verdade. Porque ele disse, só existe uma única maneira de você ser filho. Deus te fazendo filho. E quando foi que ele te fez um filho? Quando você estava lá na mente dele. Lá ele te fez filho. Lá ele te salvou. Lá ele te justificou. Ok. Então foi assim que Deus te conheceu no antemão. Nada a ver com as escolhas. Você não pode interpretar o ensino de Umbanda, a sua predestinação, deixando este lado aqui, esse estudo dele, esse entendimento dele da pré-ciência de Deus de fora. Você tem que ter todo este quadro completo aqui. Ok. Então vamos voltar lá para a leitura de Romanos. Depois Paulo vai dizer aqui: porque aos que de antemão, então, conheceu, a esses predestinou. Porque ele teve um conhecimento prévio de que você era genes dele, de que você era um atributo dele, ele te predestinou. Porque ele sabia que você teria as mesmas características dele, por ser os seus genes atributos, ele então te predestinou para algum dia você vir à existência a fim de ter comunhão com ele após ser chamado para isto, após conhecer a sua palavra. Portanto, Deus não te predestinou porque sabia que algum dia você o escolheria por livre-arbítrio, como é ensinado aí. Não é assim. Não é dessa maneira. Mas ele te predestinou porque já sabia que quando você viesse à Terra, levaria os genes dele consigo, pois você já estava nele na forma de atributo. Agora Paulo disse que Deus te predestinou para um único propósito. O que ele vai dizer depois? O que ele diz aqui? Ele te predestinou para quê? Para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então foi para este fim que Deus te predestinou. Foi para este fim que ele trouxe você aqui à existência. Para que você fosse um reflexo dele. Mas por que isto? Por que isso é tão importante? Porque foi no Filho de Deus que ele te elegeu e te escolheu. Amém. Foi isso que Paulo ensinou. Vamos ver isso? Efésios 1, 3 a 4. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais lugares celestiais em Cristo, como também, agora escute isso aqui, como também nos elegeu, nos escolheu, nos predestinou nele. Nele quem? Jesus Cristo. Amém. Você foi predestinado, você foi pré-conhecido e você foi eleito em Cristo. Nele, Deus te elegeu. Eu vou explicar para você o que quer dizer isso. Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Ok. Então, nele quem? Foram eleitos em quem? Nele quem? Já disse, em Jesus Cristo, o Filho primogênito de Deus. Por isso que você veio aqui este mundo para ser o quê? Para ser uma imagem de quem? Deste Filho. Amém. Porque foi nele que Deus te elegeu. Foi nele que Deus te escolheu. Em outras palavras, todas as características que os filhos de Deus possuem devem ser as mesmas que Deus colocou em seu Filho. Amém. Todos os genes que você tem que ter aí, tem que ser os mesmos genes que Deus contemplou quando enviou seu Filho lá, naquela comunhão que ele teve com seu Filho antes da criação. Porque você foi eleito nele.
O que o Filho é, o que Jesus Cristo é, assim deve ser os seus demais irmãos. Amém. Como ele atuou, você tem que atuar. Como ele falou, você tem que falar. Como ele pensou, você tem que pensar. Como ele andou, você tem que andar. Por que isso? Porque você foi eleito e elegido nele. Quando Deus viu o seu Filho lá no princípio, quando ele o gerou, ali ele estava também, ao mesmo tempo, contemplando toda a sua filiação. Ele contemplou cada um de vocês que estão aqui quando ele olhou lá para o seu filho. Amém. Por que isso? Porque você foi eleito nele, no seu filho. Entende por que você tem que ser aqui na terra um cristão? Mambana disse, cristão quer dizer o quê? Semelhante a Cristo. Por que você tem que ser semelhante a Cristo? Porque você foi preordenado para vir aqui para ser uma imagem dele. Porque você foi eleito nele. Mas por quê? Porque Deus lá no princípio viu você quando olhou para o seu filho. Hoje, quando Deus olha para você, ele vê as tuas obras? Vê as tuas volições? Vê as tuas decisões? Vê os teus esforços? Vê as tuas habilidades? Não. Só uma coisa que ele vê quando ele olha para você. Ele vê o seu filho. Porque essa foi a mesma imagem que ele teve de você quando ele viu você lá nele. E foi nele que ele te elegeu. Se Deus olhar para você, ver tuas obras, você está acabado. Ele vai dizer para você, não os conheço. Quais são aqueles que ele vai dizer, eu os conheço? Aqueles que ele elegeu no seu filho lá, porque ele viu você lá. Você está entendendo isso? Deixa eu repetir isso aqui. Portanto, Deus te predestinou porque sabia que algum dia você seria aqui alguém que manifestaria esses genes de Deus. Ok. Então, Deus não te predestinou porque sabia que algum dia você o escolheria por livre-arbítrio, mas Ele te predestinou porque já sabia que quando você viesse à Terra, levaria os genes dele consigo, pois você já estava nele na forma de atributo. Ok? Agora aqui, deixa eu ler isso para você. Todas as características que os filhos de Deus possuem devem ser as mesmas que Deus colocou no seu filho. Você tem que ter tudo que o Cristo tem. Você tem que ter as mesmas características, as mesmas feições. Você tem que ter o mesmo caráter que o Filho de Deus tinha. Quando Deus viu seu filho lá no princípio, quando Deus o gerou ali, ele estava também ao mesmo tempo contemplando toda a filiação. Pois ela teria exatamente as mesmas características que o seu filho unigênito estava demonstrando, desde antes da criação. Então todos os demais filhos seriam como Cristo. E é isso que quer dizer a palavra cristão. Deus viu a você quando contemplou o seu filho gerado. Então hoje Deus salva quem? Todos que são como Cristo. Porque todos foram eleitos em Cristo. Deixa eu ler uma outra passagem de Paulo, onde ele vai falar um pouco mais sobre isso. 2 Timóteo 1, 8 e 9. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Agora, escute isso. Não segundo as nossas obras. Deus não te predestinou segundo as obras que você iria fazer. Ele sabia? Sabia. Ele conhecia as escolhas que você ia tomar na vida, com quem você ia se casar, onde você ia morar. Ele sabia tudo isso. Mas isso não tem nada a ver com a tua salvação. Ele não te salvou como isso. Você já sabe, o profeta explicou. Só existe uma única forma de você ser salvo, de você ser filho. E nada tem a ver com esse conhecimento. Ele tinha, mas ele não tomou isso como base. O único conhecimento que serviu para ele como critério e base foi o fato de que ele sabia que você era da mesma natureza que ele. Amém. Então aqui Paulo está dizendo, não segundo nossas obras, ou seja, não segundo nosso livre-arbítrio. Ele conhecia, mas Deus não te predestinou com base nessa informação. Ele conhecia, porque ele é presciente. Mas não é esse tipo de presciência que ele usou como critério. Eu estou repetindo isso para que fique bem martelado, para que fique bem fixo aí. Né? Para que um vento de doutrina varra aí, mas não tire os pregos que estão pregados. Não vai tirar mais. Verdade. Ok. Então aqui diz, mas segundo o seu propósito. Amém. E essa palavra é aquela mesma lá, que Paulo usou lá em Romanos 8. Que é derivada de protitemai, que quer dizer determinação. Ou seja, você é um filho, você é salvo, segundo uma pré-determinação de Deus. Não uma determinação tua, não uma escolha tua, não um desejo teu, não um esforço teu. É desejo, é determinação, e é escolha, e é esforço dele. Amém. É Deus que está fazendo tudo isso. Amém. Glória a Deus.
Então, segundo o seu propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Amém. Lá ele contemplou seu filho, lá antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos. E lá ele olhou o seu filho e viu quem lá? Viu a irmã Ellen, viu a irmã Rebeca, viu o irmão Vicente, ele viu todos vocês lá. E com base nesse conhecimento, ele elegeu você e predestinou você. E ele fez isso porque esse era o seu propósito. Ele determinou isso. Foi o seu decreto. É um decreto de Deus. Ok. Então, antes dos tempos dos séculos, ou antes dos tempos eternos, Deus conheceu você em seu Filho, em Jesus Cristo. Se Ele nos salvou com base em uma determinação sua, por nos ter elegido em seu Filho antes da fundação do mundo, então isso significa que fomos salvos antes da fundação do mundo. Amém. Então essa escritura aqui confirma aquele ensino do Umbanda que muitos não conseguem entender. Um dia você saberá que você sempre foi salvo. Amém. Ele não disse isso. Por que isso? Porque ele te elegeu em Cristo. Pode Cristo te perder? Não. Pode Cristo mudar de ser outra coisa diferente que ele é? Não pode. Pode Jesus sofrer uma mutação genética e ser uma outra coisa diferente do que o seu pai é? Não pode. Assim é você. Pode você perder a salvação? De forma nenhuma. Amém. Porque não é você que fez nada disso, é Deus. E se ele começou, ele vai terminar, não vai? Amém. Vamos lá. Então, Deus conheceu você em seu Filho. Certo. Deixa eu pular aqui. Então, a eleição de Deus é a causa de nossa salvação. E não o efeito ou o resultado de nosso livre-arbítrio ou de nossa escolha. Deus nos elegeu porque estávamos nele ou em seu Filho antes dos tempos eternos. Nosso livre-arbítrio nada tem a ver com a nossa salvação. Nada tem a ver. Ainda existe idólatras do livre-arbítrio nessa mensagem, mas eu vou repetir. O teu livre-arbítrio nada teve a ver com a tua salvação. Se nossa salvação fosse fruto de nossas escolhas, ao invés de nós amarmos a Deus porque Ele primeiro nos amou, conforme está escrito, o que deveria acontecer? O inverso. Ou seja, Deus nos amou porque nós primeiro amamos Ele. Entendeu isso? Isso foi o que o Mambaia falou lá. Eu tomei nota disso. Nós amamos a Deus porque Ele primeiro nos amou. Mas a salvação é um fruto de nossas escolhas, então o que acontece? Acontece o inverso. Deus nos ama e nos salva porque Ele viu que nós primeiro decidimos amá-lo. Você vai inverter as escrituras. Você vai colocar uma carroça à frente dos bois. Vai colocar lá uma vaca pastando lá em cima de uma árvore. Você vai inverter tudo. Mas veja que isso é somente para aqueles que Deus salvou e predestinou. Ou seja, para aqueles que têm os seus genes. A salvação é somente para esses que levam consigo os seus genes, que nasceram com o mesmo pedigree, com a mesma estirpe, com a mesma natureza, com os mesmos genes de Deus. Os que não pertencem à eleição não são conhecidos por Deus no sentido de serem partes dele. Deus conhece, claro que Ele conhece. Ele conhece todas as coisas. Ele tem presciência, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é tudo isto. Ele sabe todas as coisas. Ele é onisciente, oniconsciente, Deus, os nomes que você quiser dar. Deus sabia. Né? Mas quando você entende que a Escritura diz que Deus te salvou porque Ele te conhecia, você já está entendendo agora. Nada a ver com ações. Mas e aqueles que não vão ser salvos? Então Deus não conhecia? Claro que Deus conhecia. Mas não conhecia como genes seus. Entendeu? Então poderia Deus fazer alguma coisa para mudar isso? Não pode. E pode Deus mudar aqueles que nasceram com o seu gene? Deus pode mudar isso? Não. Veja, se Deus mudasse você que leva consigo os genes dele, Deus teria que primeiro mudar Ele mesmo. Deus teria que provocar uma mutação genética em si próprio. Deus não pode mudar o que você é. Você veio assim. Você tem genes dele. Mas veja, eu quero que você entenda, da mesma forma, Deus é incapaz de mudar a genética daqueles outros que não são dele. Deus tem um compromisso de zelo de salvar aqueles que Ele sabe que são dele. Amém. Mas Ele desde o início sabia que aí iria se imiscuir ou hibridar entre nós uma outra semente que não era dele. E Deus tem uma responsabilidade com aqueles que Ele conheceu de antemão. Aqueles que Ele não conheceu de antemão como genes seus, Ele não pode fazer nada por eles. Mas por que Deus age assim? Porque você viu aqui Paulo dizendo, Ele tem misericórdia, Ele mostra favor para aqueles a quem Ele quer mostrar misericórdia e favor. E endurece aqueles a quem Ele quer.
Não discuta com Deus, não ponha Deus à prova. Não, mas irmão Diógenes, é assim que os arminianistas dizem. Esse tipo de interpretação faz de Deus uma marionete. Porque, ou melhor, como é que eles falam? Nós somos uma marionete nas mãos de Deus, é assim que eles falam. Porque se é assim que Deus escolhe, predestina e salva aqueles que Ele quer, então nós somos marionetes, mano, Deus, nós só damos movimento porque Deus nos empurra para dar esse movimento, giramos a cabeça para cá porque Deus nos faz girar a cabeça para cá, somos marionetes. É uma forma debochada que eles falam de Deus, mas é isso que a Bíblia diz, isso aqui é soberania. E eu vou repetir uma coisa que eu tenho dito antes, eu prefiro eu ser uma marionete nas mãos de Deus do que eu tentar fazer de Deus uma marionete nas minhas mãos. Porque é assim que eles estão fazendo. Eles estão dizendo o que Deus deveria fazer. Eu estou mostrando para você o que Deus fez. Amém. E você não pode mudar isto. Então vamos aqui. Voltando para as minhas notas. Aqueles que são destinados à ira não são porque Deus decidiu entregá-los à perdição por saber quais seriam os seus atos futuros. Eles são entregues à perdição simplesmente por não conseguirem refletir Cristo em suas vidas. E você tem que ter genes para poder refletir, para poder ser um cristão semelhante a Cristo. Pois a eleição está apenas em Cristo, em seu Filho. Somente são salvos aqueles que Deus viu ler no seu Filho. Então Deus não conhece a ninguém a não ser o seu Filho. Todos aqueles que são como Cristo são salvos e conhecidos por Deus. Os eleitos são salvos porque todos eles foram representados em quem? Em Cristo, em quem você foi elegido, eleito. Todos aqueles que não são como Cristo não serão salvos, por quê? Porque não tiveram nenhuma representação lá naquele primogênito. Deus não os viu lá. Não estavam lá. É tudo questão de genética e de representação. Ou você já estava lá, ou Deus já te viu lá, ou não viu. Então, lembre-se que Deus nos escolheu para produzir frutos, conforme nós já lemos aqui. E os frutos prevaleçam. E quem é que vai ter frutos e vai prevalecer? Agora você já entendeu, né? Aqueles que Deus chamou, aqueles que Ele escolheu e predeterminou para frutificar e prevalecer. Ok. Então, vamos ler aqui uma escritura onde Jesus vai fazer menção de um povo que ele diz, olha, eles vão fazer obras, eles vão tentar frutificar, mas ele vai dizer, não os conheço. Mas como que não conhece? Ele não tem presciência? Se ele tem presciência, ele tinha que conhecer, não é verdade? Mas por que para alguns ele vai dizer, não vos conheço? Não é uma contradição? Mateus 7. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Mateus 7, 18 a 22, para os que estão notando. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Predestinados para a ira, não é isso? Desculpe, não é predestinados. A palavra é diferente. Os que se perdem não são predestinados, são destinados. Há uma diferença. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Por quê? Porque Ele o ama e Ele vai fazer o que é certo. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Veja, vai ter um povo lá que vai demonstrar sinais, unção, dons. Eles vão ter tudo isto. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Como que ele vai dizer isso se ele tem presciência de todas as coisas? Agora você está entendendo. Veja que eles estão reivindicando a sua salvação baseada no quê? No seu livre-arbítrio, nos seus esforços, nos seus dons, nas suas habilidades, nas suas capacidades. Você tem um monte de gente pensando que é salvo dessa maneira. E eles vão dizer, olha, eu fiz isso, eu fiz tal coisa, eu fui membro do tal tabernáculo, eu fiz isso, eu paguei o preço, eu me batizei no nome do Senhor Jesus Cristo, blá, 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 blá. Ele vai dizer para alguns desses, nunca vos conheci. Por que isso? Porque eles tentaram ganhar confiança na sua eleição e salvação, predestinação em suas obras. Quando a única coisa que te reivindica como eleito e um salvo é o fato de você ou ter sido eleito em Cristo ou não. De Deus ter visto você lá em Cristo ou não. De você já nascer com o gênese de Cristo ou não. Esse é o único critério. Mamãe disse, é a única maneira de você ser salvo, de você ser um filho. Ou você nasceu com essa genética ou você não nasceu. Ou você nasceu com uma representação ou não nasceu.
Nada a ver com obras. Ele viu, mas Deus não usou isso como critério. Mas alguns pensam que Deus usa isso como critério. Você tem gente na mensagem dizendo, Deus vai me escolher porque me predestinou, porque Ele viu as coisas que eu estou fazendo. Para esses que pensam assim, Ele vai dizer, nunca vos conheci. Porque se você pensa que você é filho meu, porque você fez isso, fez aquela coisa, fez acontecer, então você provou que você não me ama. Você trocou minha palavra por qualquer outra coisa, palavra de homens, doutrina de homens. Deus conhece a todos. Minhas notas aqui. Como então Ele dirá para esses, não vos conheci? Quer dizer que, na sua presciência, nunca os viu como os seus atributos ou genes. Então Ele está mentindo quando Ele diz não conheci? Não. Porque agora você está entendendo que a presciência se baseia em coisas que se faz, mas na própria pessoa. Então é nesse critério, por Deus não conhecer como gene seu, por estar lá como uma representação, então Ele não está mentindo. Olha, eu nunca vos conheci. Ele sabia as obras que Ele ia fazer. Muito antes que fizesse, Deus já sabia. Mas a salvação não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o fato da pessoa ser o que ela é. Ou ela é genes ou não é genes. Está ficando claro isso agora? Amém. Eu queria que todos os ministros da mensagem me ouvissem agora. Vamos para outra escritura aqui. Já li a minha nota? Vamos lá. Quer dizer que na sua presciência Deus nunca os viu como seus atributos ou genes, embora Ele soubesse que eles seriam genes ou atributos da serpente. Ou porque ou levam os genes de Deus ou levam os genes da serpente. E Deus sabia desde o início. Não coloque Deus contra a parede. Deus quis assim. Porque agora me veio um pensamento aqui em mente. Eu nunca tinha pensado nisso. Deus não mudou a genética da serpente? Ele era um ser e Deus mudou de outra forma? Então por que se Deus tinha esse poder, por que também não mudou a sua descendência para ser salva? Não ponha Deus contra a parede. Deus quis assim. Porque a genética de Deus, os genes de Deus, os filhos de Deus têm que vir no canal de Deus. Nada a ver com hibridação. Deus não podia mexer naquilo que já estava torto. Você está entendendo isso? Aquilo estava errado desde o início. Deus não podia mexer nisso. Verdade. Ok. João 5,42. Mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Jesus aqui está dizendo essas palavras para quem? Para os fariseus, aqueles que o crucificariam. Então veja, ele disse que para alguns ele vai dizer, nunca vos conheci. Mas veja, ele não está negando que ele conheceu. Ele está dizendo, olha, eu conheço vocês. Eu sei quem vocês são. Eu sei as obras que vocês estão fazendo. Está vendo isso? Por isso que estou lendo essa escritura. Numa escritura ele vai dizer, nunca vos conheci. Mas ele nunca conheceu? Não, ele conheceu. Ele disse, eu conheço eles. Eu sei o que eles faziam. Eu sei quais eram as intenções deles. Sei quais eram os espíritos que os moviam. Sei quais eram os seus motivos e objetivos. Eu sabia tudo isso. Mas mesmo assim eu não os conheço como genes meus. Lembra do que o irmão Banda disse? Se você ama o Senhor, você fará o que é certo. Amém. Mas estes não o amam porque não têm o Espírito Santo neles. Porque eu já disse, eu vou repetir, é o Espírito Santo em você que vai te ensinar como você amar a Deus da forma certa. Mas se ele disse que os conhece, como poderá dizer naquele dia que nunca os conhece? Poderá Deus então mentir naquele dia? Não. Quando ele diz que não os conhece é porque ele nunca os viu de antemão pela sua presciência representados em seu Filho. Nunca os viu lá. Pois todos que são chamados foram escolhidos e elegidos nele. Quando Deus olha para um homem e uma mulher e vê Cristo neles, eles são salvos. Mas se Deus olhar para alguém e ver a eles mesmos com suas próprias obras, ao invés da obra do Calvário, seus próprios pensamentos, suas próprias doutrinas, suas próprias interpretações, suas próprias teologias, ao invés de sua palavra, a palavra de Deus, eles estão perdidos. Está claro isso? Então vamos lá. Vamos pegar só um parágrafo, o Umbanda vai explicar para nós sobre essa questão da representação. Porque para ser salvo tem que ter uma representação. Tem que ser eleito lá. Deus tem que ter visto você lá, no seu filho. Amém, irmã Fátima? Deus tem que ver isto. Se Deus não ver alguém lá, não vai ver aqui. Para ser filho aqui, tem que ser filho lá antes. Tem que ter uma representação lá. Em quem? Em Cristo. Agora você sabe. Mensagem futuro lar da noiva celestial. Não anotei aqui o parágrafo. Não está aqui anotado. Se vocês quiserem, depois você procura lá. Futuro lar da noiva.
Agora, esta pequena mulher, fala daquela mulher samaritana, lembra? Que ele discerniu o seu coração, que ela teve 5 maridos e depois ali estava convivendo com o 6º marido. Ou com o 6º homem que não era seu marido. Agora, esta pequena mulher, sua primeira vida aqui em cima, ela era uma prostituta. Ela estava lançada a se perder. Porém, no profundo dela, aqui, eu creio que uma banda apontava o dedo, havia simplesmente um pouquinho de entendimento. Eu sei que quando o Messias vier, ela disse, né? Aquilo estava ali. Observe, quando Jesus veio e manifestou a palavra, ora, a palavra discerniu os pensamentos que estavam no coração. A palavra era um discernidor dos pensamentos do coração. E ele veio como o filho do homem, o profeta. O que aconteceu? Aquele sacerdote, unicamente, está citando um sacerdote, lá um fariseu, que não reconheceu como profeta, como filho do homem. Veja, uma banda está aqui fazendo um paralelo. Ok? Aquela prostituta lá, que para a lei era uma imunda, ela viu uma coisa, ela teve um entendimento. Mas o sacerdote, aquele que está sentado na cadeira de Moisés, não teve o entendimento que essa teve. Não teve a revelação que essa teve. É isso que a banda aqui está dizendo. Mas como foi possível isso? Como que um homem estudado, letrado, não teve o entendimento que uma prostituta conseguiu ter? Como isso foi possível? Aquele sacerdote unicamente com ensinamento intelectual, fé intelectual. Temos pregado muito isso, se você tem acompanhado as transmissões, tenho falado muito disso. Fé intelectual versus fé divina, fé revelada. Muitos têm fé intelectual e é necessário, você precisa. Mas você não pode basear toda a tua vida espiritual cristã apenas na fé intelectual. Se você tiver apenas a fé intelectual e não tiver a fé revelada, fé divina, você nunca vai atuar como filho de Deus. Você nunca vai atuar como eleito, como predestinado. Você nunca vai demonstrar frutos de arrependimento. Se você ficar apenas na fé intelectual, a fé revelada, que é aquela que o Espírito Santo te dá, vai fazer você praticar as obras de Cristo. Amém. Não vai fazer você apenas ir numa igreja para ter um culto religioso, cerimonial, social, depois ir embora para casa. Não. Você vai ter, você vai fazer tudo isso. Mas você vai demonstrar amor a Deus, a sua obra, aos seus irmãos. Fé intelectual não faz isso. Só a fé divina faz isso. Amém. A fé divina faz você ir além das paredes de uma igreja. Faz você ir à busca do irmão. Faz você ir em busca do necessitado. Fé intelectual não faz isso. Ok. Então, a fé intelectual dele disse, ele é um diabo. A samaritana reconheceu que ele era o Messias, não foi? E o letrado estudioso disse, ele é o filho do diabo. Ele é um diabo. Porque é disso que sua denominação o chamou. Então ele só teve que repetir o que a denominação disse. Nós temos nessa mensagem pessoas que só sabem repetir o que seus líderes dizem. Não interessa se está certo ou errado. Se disse torto, se disse errado, eles dizem. Eles dizem o que as suas denominações, seus grupos ensinaram a dizer. Isso aqui é só lá no tempo de Jesus? Por favor. Isso acontece hoje. Agora o Umbanda vai explicar para você o que é isso aqui. Porque é disso que sua denominação o chamou. O que fez isto, ele não tinha uma representação. Entendeu? Quando Deus olhou para o seu filho lá, esse sacerdote aqui não estava lá. Esses genes que ele levava não eram os genes de Cristo lá. Era outros genes. Podia Deus mudar alguma coisa? Deus não pode mudar. Eu vou repetir, Deus tem compromisso com seus filhos, com seus genes, com a sua prole, quiser chamar assim, com a sua raça. Você é a raça de Deus. Você crê nisso? Amém. Aqui diz, então aquilo se enegreceu para ele. Mas esta mulherzinha não tinha nada para apresentar. Ela era tão suja e imunda quanto podia ser. Mas veja, em seu profundo, ela tinha uma representação. Lá, quando o pai olhou para o seu filho, ele viu aquela mulher samaritana lá. Ela estava lá, ela tinha uma representação. Tudo que ela tinha, tudo que ela precisava, melhor, era de uma oportunidade de ver a palavra ali se manifestar dentro dela. Isso era tudo que ela precisava. O seu fundo clamava por isso. Representação. Predestinação.
ordenação de Deus. Ou foi ordenado para isso ou não foi ordenado. Se não foi, vai ser como esse intelectual aqui, sacerdote, vai ser muito religioso, vai fazer todas as obras possíveis. Verdade. Mas se não tiver representação, é zelo sem entendimento. E então, ela estava buscando que isto fosse feito carne. E quando ele disse, vai e busque seu esposo e vem aqui, ela disse, Senhor, eu não tenho nenhum. Ela sentiu que ela tinha que dizer a verdade. Ela disse, eu não tenho marido. Disse, você disse a verdade. Porque você teve 5. E o que você tem agora não é seu. Você tem tido 5, esse faz 6 que você tem. Ela disse, Senhor, não, você não é Beelzebul. Eu percebo que você é um profeta. Agora, nós sabemos que o Messias, o qual é chamado Cristo, virá. Quando ele vier, ele fará isto. Ele disse, eu sou ele. Não houve mais dúvida. Amém. Porque ela tinha uma representação. Porque ela tinha genes para reconhecer a palavra. Ela não ficou arrazoando com a palavra quando ela foi mostrando a ela. Ok? Você não pode explicar isso. Nós não podemos explicar isso. Ela viu, ela creu naquilo. Por quê? O que fez aquilo a ela? Aquilo a redimiu. Agora observe, ele veio a ser um redentor. É isso mesmo? O que significa redimir? Trazer de volta. Trazer de volta para o lugar de onde veio. Foi isso que Deus fez com você. Ele rasgou o véu, como já estudamos, e através do véu rasgado, o que ele fez? Ele te comprou de volta. Amém. Ele te redimiu. Para quê? Para te levar de volta para o lugar de onde você veio. De onde você veio? Lá da genética de Deus, lá em Cristo. Foi lá, de lá que você saiu. Então agora ele veio aqui para te resgatar, para te levar de volta para lá. Como que Deus poderia levar Caim para lá se Caim não estava lá? Como que Deus poderia levar a descendência para lá se ele não veio de lá? Ele veio da serpente. Por que ele não conseguiu o sacerdote? Por que ele não conseguiu convencer o sacerdote? Por que aquele sacerdote não creu? Mamãe está perguntando isto. Ele nunca esteve ali em cima. Nunca esteve. Ele não tinha uma representação. Ou seja, não foi eleito em Cristo. Não tinha genes, não era atributos de Deus. Certamente que Deus sabia que algum dia esse sacerdote viria a existir. Deus tinha presciência disso, mas ele não o conheceu de antemão como um atributo seu. Ele não o viu quando contemplou ao seu filho lá no princípio. Mas quando Deus lá no princípio olhou para o seu filho, ele viu também lá naquele filho aquela mulher samaritana, lá representado. Amém? Amém. Voltando ao Mombrana. Ele veio para redimir aquilo que tinha caído. Na queda, isso conseguiu enredar aquela moça, mas Deus a tinha em seu pensamento antes da fundação do mundo. Era um atributo dele. Estamos aqui porque somos atributos dele, porque Amém. somos pensamentos dele, porque temos a genética dele, porque somos representantes. Temos uma representação. Glória a Deus. Amém. Então ele sabia que ele veio para limpá-la. Então ele sabia que ele tinha vida eterna. Vê? Onde o sacerdote, que fez ele? O enviou diretamente de volta ao seu destino. Cada um tem seu destino. Não é isso? Paulo disse, uns têm um destino, preparados para a perdição. Deus o levou para aquele destino. Mas para outros, o que ele vai fazer? Ele vai levar de volta para o lugar onde ele veio. É isso que quer dizer redimir. Enviou de volta ao destino. E para começar não tinha nada, unicamente o ensinamento intelectual. Só tinha fé intelectual, mais nada. Agora ouça, amigos, se a única coisa que você tem é o ensinamento intelectual, obtenha algo diferente disso. Que coisa diferente que é isso? Já falei. É a fé revelada, é a fé divina. E você nunca será capaz de obter isto, a menos que você tenha obtido uma representação. Ou seja, eu digo, é o que o Umbanda disse, busque uma outra coisa diferente disso. Busque a fé divina, a fé revelada. Mas aqui ele está dizendo, você só vai ter isso se você foi pré-ordenado para crer, para receber esta fé. Senão, vai continuar tendo aquela fé intelectual. Vai continuar sendo religioso. Ok. Deixa eu ler mais um parágrafo. A união invisível da noiva. No princípio era a palavra, já estou quase terminando.
Ok? No princípio era a palavra, e se a palavra era Deus... isso aqui é bom, hein? Eu vou ter que ler de novo. Escute isso aqui. Escute isso. No princípio era a palavra. E se a palavra era Deus, então você estava em Deus. Você estava em Deus. Como Cristo também estava em Deus. E você foi eleito nele. Nós somos partes de Deus, nós somos genes de Deus. A palavra, a parte que havia de realizar, esteve em Deus antes da fundação do mundo. Ele te viu lá e te conheceu e te predestinou para isto. Eu digo a vocês, tal como essa águia reconheceu essa voz, assim também reconhece o verdadeiro cristão nascido de novo, a voz de Deus falando através da sua palavra, quando eles veem isto ungido e vindicado. Amém. Quando você ouve a palavra ungida e vindicada, você dá amém para isto, você recebe isto, porque você nasceu para isto. Ok. João 10,14. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Você conhece o pastor, assim como ele conhece você. 27. As minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então veja, a presciência de Deus quanto à eleição está, portanto, apenas na pessoa em si, na natureza dela. E não tem nada a ver com as suas ações. É por isso que Paulo disse a Timóteo que Deus o chamou não segundo nossas obras. Porque o que Deus viu não foram as nossas obras. O que foi que ele viu? Ele viu o quê? A nossa semente, a nossa genética, a nossa natureza, a nossa estirpe, o nosso pedigree. Foi isso que Deus viu. Só isso. E isso foi bastante para ele te salvar, te predestinar, te justificar, te glorificar. O Filho é predestinado, porém não as suas ações ou obras. As tuas ações são tuas ações. Verdade. As tuas escolhas são tuas escolhas. As tuas decisões são as tuas decisões. E você vai dar cabo dela. Você vai ser responsável por cada uma delas. Porém, a sua salvação não é baseada nisto. Deus é responsável somente pela sua eleição. Mas cada filho seu deve prestar conta dos seus atos, sejam eles certos ou errados. Então aqui, deixa eu ler isto. O pré-conhecimento para a eleição nunca é usado nas Escrituras em relação a eventos ou ações. Por exemplo, Deus não escolheu alguém porque teve um pré-conhecimento das obras e das escolhas do eleito. Mas em todos os casos, é usado em referência a pessoas. O critério do seu chamado está em conhecer as pessoas em si e suas naturezas, não o que elas haveriam de fazer. São as pessoas que Deus conhece de antemão, não as ações dessas pessoas. Portanto, podemos dizer que a pessoa conhecida de antemão, isso será conforme a imagem do primogênito. Não necessariamente que todas as suas ações sejam aprovadas, mas o eleito será aprovado. Então você pode às vezes ter atitudes que não sejam condizentes com a de um filho primogênito. Mas Deus não salvou você, não te predestinou por causa disso, mas pelo que você é. Nossas ações são separadas. Por isso que é importante que aquele que é eleito, que Deus elegeu para salvar, tenha aquilo que uma banda disse, algo além da fé intelectual. Mas isso Deus outorga, o seu Espírito Santo ele outorga para aqueles que foram predestinados. Amém. O selo da redenção é um lacre. Quer dizer redenção por quê? Porque não tem como romper esse lacre. Não tem como quebrar. Esse selo do Espírito Santo que está em você só vai ser rompido, lacrado quando? Quando Cristo vier para arrebatar a noiva. Amém. Até lá você vai ter esse selo da redenção em você. Mas só os eleitos, os pré-ordenados, foram chamados. Ok, tem mais coisa aqui, mas vou ficar por aqui. Está bem? Vamos ficar de pé. Amado Pai Celestial, Deus querido, louvamos a Ti por mais um privilégio que o Senhor nos concede de aqui tratarmos os Teus mistérios da Tua Palavra. Agradecemos a Ti, Senhor, por esse esclarecimento que as Tuas Escrituras nos dão. Nossos olhos não estão focados em um preceito doutrinal, denominacional, o que quer que seja. Essa é a fé que cremos, que foi revelada a nós através da Tua Palavra e do Teu mensageiro. Ajude-nos, Senhor, a termos esse testemunho. De aonde quer que formos, Senhor, manifestar os Teus genes para que possamos ser exatamente o que o Teu Cristo é. Ajude-nos, Senhor, a fazer as obras de Cristo. Ajude-nos a amar os demais como Cristo nos amou. Nós não merecíamos o amor que Ele demonstrou, mas Ele nos amou mesmo assim.
Então ele disse, agora vá e faça o mesmo. Amém. Nós não éramos dignos, mostrando para nós o que devemos fazer. Amar, mesmo aqueles que talvez julgamos não ser merecedor, porque nós também não éramos. Mas tu nos amaste da mesma maneira. Essas são as tuas obras, esses são os teus frutos. E sabemos agora, pela Escritura, que tu nos chamou para esse propósito, para refletir esta imagem do teu Cristo, porque foi essa postura que ele teve, foi esse Espírito que estava nele. Ajude-nos, Senhor, a derramar sobre nós esse mesmo Espírito e manifestar essas mesmas obras, para que possamos frutificar e, acima de tudo, Senhor, que o nosso fruto permaneça. Ajude-nos nisso, é o que nós te pedimos. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmão Vicente.